Obrigada, viu? A gente vai seguir falando, inclusive, sobre isso, sobre inclusão social e os direitos das pessoas com deficiência à educação. Para isso, nós convidamos aqui o defensor público, o Fábio Roberto, para tratar desse assunto, né, Fábio, tão delicado, mas que exige tanta, né, atenção, porque, assim, é garantido pela Constituição o direito à escola para qualquer pessoa, mas, na prática, a realidade não é bem essa, né? E aí, o que nós devemos fazer para garantir o nosso direito de fato, né? Bom dia. Bom dia, Onara, bom dia a todos. É triste que a gente ainda conviva com esse tipo de exclusão, e principalmente um ambiente escolar que é um ambiente democrático, um ambiente que é para acolher os alunos, inclusive não é favor da direção, não é favor dos órgãos responsáveis pela educação pública no Brasil. Isso é um direito. E agora, como a gente cobrar dos órgãos competentes e das instituições de ensino, e essa inclusão, esse sistema educacional inclusivo, previsto na Constituição, como você colocou, em várias convenções internacionais, inclusive na convenção que trata sobre os direitos das pessoas com deficiência, previsto em uma lei nacional, que é a lei de inclusão das pessoas, da política de inclusão das pessoas com autismo. Isso tudo no Brasil afora e em Rondônia vem sendo violado. Então o que a gente precisa é entender que não é obrigação, não é favor das instituições de ensino, seja médio, creche, fundamental, ensino superior. Isso é uma obrigação. Quem exerce esse serviço público, quem presta esse serviço público educacional, tem esse ônus, sim, inclusive tem consequências caso não haja o cumprimento da inclusão, da educação inclusiva das pessoas com deficiência, Onara. É muito triste, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em várias ações declaratórias de inconstitucionalidade, que a escola precisa eliminar as barreiras e as barreiras que prejudicam o acesso e a inclusão de pessoas com deficiência. E digo mais, o Supremo disse o seguinte, que a escola precisa, se precisar contratar uma mediadora para acompanhar a pessoa com deficiência, deve contratar sim, independente se for escola pública, se for escola privada ou se for uma escola conveniada. E não pode repassar esse custo adicional, esse custo extra para os pais, né? Eu entendo a angústia dessa mãe, mas, inclusive, ela fez questão de elogiar a escola, mas não dá para, no início das aulas presenciais, nós termos aí uma justificativa que foi apresentada, e isso acontece de fato, mas que é preciso a gente tomar cuidado em todo o nosso estado e no país. Hein, Fábio, essa mãe fez esse desabafo, isso é bom, né? Porque levanta toda uma polêmica, todo questionamento. Mas aí a mãe, porque a gente sabe que existem muitas que passam por essa situação, e para que a gente possa mudar esse cenário, tentar mudar esse cenário do nosso país, existem alguns canais, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ela veio a público e falou, mas no direito a gente pode estar recorrendo a quem para poder cobrar esse direito que é garantido pela Constituição? O que ela fez é a primeira dica, né? Registrar um boletim de ocorrência, procurar uma delegacia, que é a Delegacia de Proteção das Crianças e dos Adolescentes, se não tiver na cidade, qualquer delegacia, e a partir daí acionar os órgãos competentes de fiscalização para a promoção desse direito, como, por exemplo, o Conselho Tutelar, a Defensoria Pública. Inclusive entrei em contato com a Defensoria Pública, já está atuando nesse processo. A doutora Flávia Albani, que é conselheira estadual também do ONDA para o autismo, já vai estar atuando também nisso. O Ministério Público precisam acionar esses órgãos, Defensoria, Ministério Público, Polícia, o Conselho Tutelar, e fazer uma denúncia formal à Secretaria
de educação, seja municipal, seja estadual. Por quê? Porque a instituição de ensino, caso seja privada, pode sofrer sanção administrativa, como, por exemplo, cassação do alvará de funcionamento, aplicação de multa, e há uma previsão na lei federal 12.764, isso é uma lei antiga, de 2012, que o gestor da escola ou autoridade competente que se recusar a matricular um aluno com deficiência e com transtorno de espectro autista ou qualquer outra deficiência será punido com a multa de 3 a 20 salários mínimos. Nessa situação não foi a questão da matrícula, foi a questão da permanência, que ainda é muito maior. E por fim, Onara, e a todos, a instituição de ensino, seja pública ou privada, será responsabilizado. E podendo, inclusive, por meio de uma ação indenizatória por danos morais, materiais, eventualmente sofrido, inclusive uma ação obrigando que a escola promova a inclusão e arque com todas as despesas para essa inclusão, de acordo com o que o Supremo já falou, é possível que a gente, em uma ação individual, faça isso. E, como você falou, esse grito dessa mãe é muito importante para nós discutirmos isso no nosso Estado e ampliar ainda mais a inclusão dessas pessoas. E sair do papel, né? Porque o mais importante é a gente transformar o que está na Constituição em algo realmente universal para todo mundo. Fico muito triste com essa notícia, mas estamos aqui para, no quadro Seus Direitos, apresentar essas dicas, Ionara. Fábio, muito obrigada, viu, pela presença aqui, pelas orientações, informações tão importantes. Eu sempre digo, por isso que é tão importante a gente conhecer de fato os nossos direitos, né? Para que haja mudança realmente, para que a gente consiga ter os nossos direitos garantidos, a gente tem que conhecer sem dúvida. Pode falar, você quer falar alguma coisa? Ionara, inclusive, cobrar das instituições do sistema de justiça e cobrar das instituições públicas responsáveis pela implementação de uma política inclusiva e pela fiscalização das instituições de ensino para verificar se há proporção. Nós estamos falando do autismo, mas temos também outras deficiências que exigem, por exemplo, acessibilidade, ou seja, modificação de estrutura física. E nós precisamos conhecer nossos direitos, como você colocou, para cobrar e exigir uma inclusão maior. É isso aí, Onara. Ok, Fábio, muito obrigada mais uma vez. Um ótimo dia para você. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque temos participações aqui na tela e tem gente falando sobre isso, inclusive. Olha só, a Laura comentou o seguinte: infelizmente as pessoas com deficiência nesse país não têm um olhar voltado para as suas necessidades. Lamentavelmente, né, Laura? Isso é verdade, viu? Mais participação, professora Fernanda. É lamentável como essas crianças com habilidades especiais são tratadas com descaso e falta de amor, empatia por parte de muitas escolas. Realmente, Fernanda, é triste essa realidade mesmo no nosso país, viu? Temos mais participação, o Valdir lá de Cacoal. Chorei junto com essa mãe. Isso tem de acabar, essa hipocrisia. Isso é uma vergonha, diz então o Valdir de Cacoal. Uma vergonha mesmo que nós temos que combater, né? O Francisco Augusto diz: na verdade, faltam profissionais nas instituições e a secretaria nunca resolveu esse problema. Isso é recorrente, pois as escolas não têm profissional habilitado. Isso caracteriza exclusão, diz o Francisco aqui Augusto, participando sobre esse debate sobre inclusão, né, e social. A Ana também, sem noção, é o que aconteceu ontem com essa criança na escola. Realmente, né, Ana? Esse caso revoltou muita gente, por isso a gente trouxe essa discussão aqui também para ampliar, né, esse debate e você poder participar também.